Boa noite a todos que nos assistem pela Rede Amigo Espírita, Canal 5. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Jesus e Allan Kardec, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo no Evangelho On Lar, que tem o propósito de levar para cada um de nós a mensagem de Jesus, a luz, a doutrina, e ter esse momento de comunhão com os bons espíritos, com a espiritualidade superior, que refaz as nossas forças, nos traz as intuições para a gente solucionar os nossos problemas e possibilita esse contato que nós tanto precisamos no corre-corre do dia a dia. Hoje nós estamos com a presença da Maria da Luz e do Raimundo, nossos amigos, e iremos ver o tema A Melancolia, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e é uma mensagem assinada pelo espírito François de Geneve, na cidade de Bordeaux, na França. É uma mensagem curta, e a gente convida vocês em casa a abrirem o Evangelho, ter esse contato com o texto, que é muito importante a gente conhecer a mensagem no livro, no texto, e também colocar um copo de água próximo a vocês para a gente ter a assistência espiritual, ter a magnetização e ao final a gente então ingere essa água e ela nos auxilia também no refazimento das nossas energias. Então, para a gente entrar em sintonia ainda melhor com os amigos espirituais, vamos fazer nossa prece. Eu vou pedir com o amigo Raimundo, então, faça a oração inicial. Jesus, divino amigo, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprender um pouco mais para aprimorar o nosso espírito. E queremos te pedir, Senhor, que nesta noite aquelas pessoas que vão nos escutar possam receber a mensagem de forma que sossegue seus corações, apazigue as suas mentes e lhe mostrem caminhos para terem entusiasmo pela vida. Porque a vida é magnífica. A vida é cheia de possibilidades. E que essas possibilidades se abram e sejam percebidas por todos aqueles que anseiam viver com alegria e em paz. Assim seja. Assim seja. Então, lembramos também que vocês que nos acompanham têm a possibilidade de escrever comentários, mensagens no chat da Rede Amigo Espírita. A gente está aqui conectados e o nosso mídia social, Diego Aristófanes, vai nos passar essas mensagens para a gente fazer a interação junto com vocês. À medida que a gente vai fazendo os comentários, vocês vão também colocando as suas dúvidas, as suas opiniões, para que fique um estudo bem compartilhado. Então vamos ler primeiro essa mensagem do Espírito François e depois da leitura a gente começa a fazer reflexões sobre um tema que é muito atual. A palavra melancolia a gente muitas vezes não usa muito no dia a dia, mas ela tem a ver hoje, numa terminologia psicológica de hoje, com o que a gente chama de depressão ou um estado de desânimo. Na época de Allan Kardec se usava mais esse termo melancolia, mas hoje a gente usaria mais a depressão e é um mal que afeta milhares de pessoas. E, segundo dados, seria a doença de maior gravidade que acomete os seres humanos na Terra. Então, nunca é demais a gente pensar sobre isso e encontrar razões, como o nosso amigo Raimundo colocou na sua prece, muito bem pertinente, para amar a vida, buscar as possibilidades que a vida traz e nos empenharmos na nossa transformação interior, não deixando de lado essa oportunidade. Então, item 25, a melancolia, capítulo 5, o François escreveu assim: Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia
e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo-provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-vos resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, essa é a mensagem do Espírito François, né, dada em Bordeaux, na França, e tem muita coisa para a gente aqui analisar, né? Cada linha dessa tem uma profundidade espiritual e a gente pode realmente extrair ensinamentos. Maria da Luz, Raimundo, o que é que vocês poderiam, né, nesse início de evangelho, destacar na mensagem do François? O que é que chamou a atenção de vocês, né? Qual a importância desse tema em geral? Fiquem à vontade. Quer falar, Raimundo? Não, pode falar. Posso? Primeiro as damas. Boa noite a todos que nos assistem, muita paz e uma boa noite. Queridos amigos, é um tema, como disse o nosso irmão, bastante atual, porque a humanidade sofre muito desse mal, sofre muito essa dor. Nós que trabalhamos com atendimento fraterno, nós recebemos muitas famílias, eu nem digo pessoas. Às vezes chega a mãe, que é a primeira que vem, em busca de auxílio para dirimir aquele problema que está destruindo a família, desarmonizando a família de um modo geral. Depois vem o pai, e em seguida a gente vê que toda a família caminha em busca de auxílio para saídas, buscando saídas para aqueles questionamentos, aquela dor que eles não entendem e que se abate sobre todos. Às vezes é sobre um membro só da família, mas que repercute de um modo geral em toda a harmonia familiar. Então, o que François está dizendo aqui para nós, nos esclarecendo, inclusive algo avançadíssimo, porque a gente sabe que as terapias científicas buscam desde séculos dirimir essa questão da tristeza, que chama de depressão, né, em alguns casos, como você falou aí. Mas aqui, pelo que François quer nos dizer, ele está falando da melancolia como sendo uma dor da alma. Com certeza. Por que a melancolia é uma dor da alma? Porque você não consegue, assim, de frente ao problema, e pela primeira vez, quando ela eclode na sua casa, na sua família, você não consegue encontrar resposta para a situação. Então você começa a buscar os profissionais das terapias que existem, né, os psicoterapeutas, às vezes até um psiquiatra, tentando solucionar a sua dor, e muitas vezes não encontra a resposta. Por que não encontra? Porque, pelo que nós vimos aqui da leitura, a melancolia, ela é uma dor da alma. Então, se você está buscando a cura para o corpo, é bom que procure, porque você não pode, você tem que esgotar todos os campos de ação, né, da profissional para resolver o seu problema. Mas dificilmente vai encontrar a cura para a melancolia, porque é uma dor da alma. Então, tem alguém até que defende que a melancolia
é um mergulho no inconsciente, ou um mergulho inconsciente no passado espiritual. E aí você desdobra isso de uma maneira incrível quando você conhece a problemática espiritual. Quando você tem acesso a uma doutrina maravilhosa dessa, que é esclarecedora e muito mais consoladora no final, né? Quando você já está dirimindo o seu problema e a sua dor. Mas então, quando você adentra esse conhecimento, você facilmente vai dizer, se é uma dor da alma, essa dor não está, a resposta para essa dor não está aqui na vida atual. Até porque eu não encontro justificativa plausível. A depressão, por exemplo, propriamente dita, que a medicina trata e muitas vezes cura através de medicação, essa você encontra motivo para que ela se instale na sua casa, na criatura. Por exemplo, morre um ser muito amado para o mundo espiritual. Aquela pessoa ficou naquela solidão, naquela tristeza, naquele desespero. Muitas vezes ela se deprime. E porque se deprime, adoece e às vezes até se suicida, né? Eu conheço já casos, né, de pessoas que partiram até para esse final infeliz. Se entregar, como diz o François, se você se entrega a isso e não luta, não resiste, pode chegar a esse caso do suicídio, né? Que é o abandono, né? Porque não aceita a sua situação. Mas no caso aqui da melancolia, como explica a espiritualidade aí, é algo inerente à alma, conforme os seus anseios por espiritualidade. Às vezes é uma saudade, como ela diz aí. Porque um espírito encarnado teria saudade da espiritualidade? Ora, quando nós planejamos mergulhar na carne, é provável, natural, que nós estejamos deixando para trás muitos afetos. Se a gente viu o filme Nosso Lar, ou leu o livro Nosso Lar, a gente percebe o quanto de preparo, né, existe para que um espírito tome um novo corpo. Então eles conversam, planejam, né, tem até os departamentos reencarnatórios e a família acompanha como se fosse indo até o túmulo. Isso. Do jeito contrário que ocorre conosco aqui quando morre um ser amado. Então eles preparam toda aquela, não é, aquele, como se fosse até um ritual, e ali se despedem e a pessoa mergulha na carne. Ora, esse espírito, com toda certeza, vem com uma saudade imensa daquelas pessoas que deixou ali. E é natural que, vez por outra, como nós somos espírito e matéria, esse espírito em despreendimento tenha esse contato feliz, né, com essas pessoas e volte para o corpo, né, após, digamos, um sono, né, e sinta essa angústia de não poder estar continuamente entre aqueles a quem ama. Então, do mesmo jeito aqui, quando a gente parte, que é pela morte, a gente deixa saudades de alguém, não é? Muito amado, até de bens, como tem pessoas que se apegam tanto aos bens materiais que acabam não querendo nem morrer, nem deixar a matéria, né? Mas aí é um aspecto que a gente pode dizer, como você disse, tem muito que analisar, com certeza, não é, nessa lição. E o nosso amigo Raimundo? Boa noite a todos. E esse tema da melancolia é um tema que a psicanálise e a psiquiatria têm tratado, né? Só que, quando a gente fez a pesquisa, a gente descobriu o seguinte, que eles dizem que é um mal sem causa definida. E que uma das características físicas do melancólico é o olhar fixo no infinito, como algo que ele perdeu a distância, né? Então, a gente vendo aqui essa abordagem feita no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender por quê, como espírita. Mas quem não é espírita, provavelmente não vai poder compreender, né? Muito menos a ciência que não leva em consideração o lado espiritual dos nossos conflitos.
E aqui a gente percebe perfeitamente que essa melancolia está ligada fundamentalmente à saudade. A saudade de um mundo que se perdeu e que se anseia voltar para lá. E que se luta para se ver livre do corpo e voltar para lá, mas não consegue, aí entra a melancolia. Por se ver impotente para sair do corpo. Aí é por isso que muitos chegam a levar até ao suicídio, né? Ao extremo. Uhum. Então, quando a doutrina espírita traz algo dessa natureza, é como uma luz no final do túnel, né? Mostra, tenha paciência. Você veio aqui porque você tem tarefas a cumprir, tem a sua família. Você tem que aprender, como o Chico Xavier dizia, você tem que ficar aqui para aprender. Porque para que a gente possa viver no mundo que a gente anseia, no mundo melhor, a gente tem que construir primeiro esse mundo aqui, onde nós estamos vivenciando as nossas experiências terrenas. E a melancolia é um desses estados que nos leva muitas vezes, eu posso dizer que eu já passei momentos de melancolia. Mas graças a Deus a doutrina espírita me trouxe essa luz e foi como uma prevenção para que eu pudesse saber como fazer para afastar esse estado mórbido da alma, né? Então a prece, orar e vigiar, o trabalho pelo outro, que é uma das coisas mais gratificantes, e quando você trabalha pelo outro, você esquece dos seus próprios problemas. Né? Então, os caminhos, existem vários, dentro da espiritualidade, que a gente pode encontrar para sanar esse mal que existe dentro da gente. Né? Eu diria assim, que é muito difícil alguém nunca ter passado por um momento de melancolia ou de tristeza, né? Até o próprio Jesus, né, o espírito mais evoluído que encarnou na Terra, com toda a sua perfeição, teve momentos de ser incompreendido, de ser traído, de ser desprezado, e ele com certeza se entristeceu, né? E muito mais do que nós, sabedor da realidade espiritual, de como ele é, né, livre e feliz no plano celeste que ele vive. Imagina a gente com imperfeições, com fraquezas, né? Então é muito natural que a gente, em alguns momentos da vida, passe por essa situação, né? Nós temos uma interação aqui do Tielo Henrique. Ele pergunta o seguinte: primeiro ele afirma algo e depois ele faz uma pergunta. Ele diz assim: aqui na Terra, pelo texto, não seremos felizes plenamente. Isso é um conceito que a gente aprende no Espiritismo, né? Um outro tema do Evangelho é o que? A felicidade não é deste mundo. Plena, né? Ainda não. Aí ele diz assim: teremos talvez momentos de felicidade. Seria isso? Pelo que a gente entende realmente, né? Nós temos momentos de alegria, temos realizações, mas também temos perdas, né? Temos dores. E a nossa encarnação, na verdade, vem com esse processo de purificação, e são nas dores e nas tarefas árduas que a gente consegue, né, eliminar as mazelas do nosso perispírito, né, nosso corpo espiritual. Então, Cintielo, a nossa felicidade é relativa, né, e a gente deve aspirar à felicidade total, que só vai ser conquistada quando a gente for puro, né, totalmente puro, e viver num mundo ditoso. Né? E uma outra interação do Renan, ele pergunta assim: após o desencarne, o espírito pode entrar em estado de melancolia? Olha que interessante, né? Ótima pergunta dele, né? Porque aqui no texto, o François trata justamente da nossa condição de encarnados, né? Com a saudade, com o desejo de viver a vida plena do espírito, né? Imagina, a gente não ter conta para pagar, não ter que comer, não ter que se alimentar, não ter que trabalhar. E é o contrário, né? Exatamente. É aquele que almeja ficar aqui e depois tem que partir, né? Exatamente. A gente acaba se apegando, né, a diversas situações. Quando você tem que dizer tchau ou adeus a essas situações, causa essa tristeza, né? Mas a gente sabe que no mundo espiritual, o espírito vai carregar aquilo que ele tem de patrimônio acumulado na sua própria alma, né? Então, se o espírito não conseguiu se iluminar ou se conscientizar das leis de Deus, né, e já trabalhar em favor do próximo, né, sair do seu comodismo, mas eu sofro, eu sou triste, aquela vitimização permanente, se ele não consegue sair disso e abraçar o trabalho, ele vai ser triste, vai ser melancólico na condição material ou na condição espiritual, né? Depende dele mudar esse padrão. Ele sempre vai ter alguma coisa para dizer, mas eu não estou naquela situação, eu perdi isso na Terra, né? Eu era um astro famoso na Terra e perdi toda a minha fama. Ele fica melancólico, ele depositou nisso a felicidade dele, né? E se ele perde, ele vai ficar triste do outro lado, como a gente vê os casos na mediunidade, né? Eles vêm relatar a situação de sofrimento que eles passam lá. Então, Renan, com certeza, no mundo espiritual há também espíritos melancólicos.
porque não conseguiram ainda abraçar o trabalho, a evolução, e se entregam à apatia, se entregam a uma situação de passividade, né? Mas é como diz o François, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade, né? Cabe a nós resistir, né? Veja bem, quando Jesus foi crucificado, teve a ressurreição, ele passou um tempo aqui com os discípulos ensinando. E antes dele ascender, ele disse que ia, dentro de poucos dias, ia revestir os discípulos com a força do alto. Porque os discípulos estavam tristes, se sentindo abandonados, com medo dos fariseus e dos romanos. Verdade. E não tinha nem motivação, nem entusiasmo para sair pregando a mensagem de Jesus. Aí acontece aquela festa de Pentecostes em Jerusalém, e eles vão participar da festa como judeus, e vão para a casa de Maria de Jerusalém, que era mãe do evangelista Marcos. Sim. Né? Onde eles sempre se hospedavam. E quando eles estavam lá, aí de repente acontece o fenômeno de Pentecostes, quando há a efusão do Espírito Santo sobre os discípulos. O que acontece? Eles perdem o medo, perdem a tristeza, perdem a melancolia, perdem a falta de coragem, criam entusiasmo e começam a divulgar a mensagem de Jesus. Porque sentiram segurança. Sentiram-se seguros e houve a efusão do Espírito Santo, daquela energia espiritual sobre eles, de maneira que eles começaram a pregar a palavra sem medo de nada, nem da própria morte. Né? Então, eu fico imaginando assim, você imagina a quantidade de espíritas que existem no nosso país, uns com preguiça de sair de casa, outros sem falta de motivação para trabalhar. Aí imagine o Espírito Santo tocando o coração desse povo e levando todo mundo para o centro espírita para fazer trabalhos em prol da comunidade e divulgação do Evangelho e da doutrina. No instante acaba a melancolia. Pois, no instante acaba a tristeza, a melancolia, acaba tudo. Mas eu queria, agora chegou um aspecto interessante a respeito ainda da melancolia, voltando aqui para o tema, né, bem dentro do tema e das explicações desse espírito, porque ela fala na saudade que nós sentimos do mundo espiritual, por isso chega a melancolia. Mas também tem um aspecto interessante. Eu acredito que o sentimento de culpa dos nossos erros do passado também nos remetam ao mundo, naquilo que nós vivemos, e traga de lá para nós culpas, coisas que nós, erros praticados, não é? Barbaridades praticadas, e que nós hoje, diante do Evangelho, nós nos sentimos culpados, né? Tem aquele sentimento, meu Deus, como é que eu fui tão mal assim? De forma inconsciente, claro, não é uma coisa. Então, esse espírito pode trazer essa culpa e por isso está atrelado àquele ambiente, né? Em que ela vivenciou essa prática, né? Dessa maldade. E ela esteja aqui sofrendo isso e, portanto, atraindo para si esses inimigos do passado. E por isso, abrindo brecha, não é? Nesse momento, esses inimigos do passado se aproveitem e faça com que a pessoa cada vez mais se torne melancólico e abrir esse sentimento de culpa, que eu acredito que seja nesses casos que a pessoa é levada até a morte, né, ao suicídio. Então, esse sentimento de culpa tem que ser trabalhado com a terapia do Evangelho, principalmente. É claro que essas outras terapias, né, científicas, elas têm o seu valor. Mas no caso específico desse sentimento de culpa espiritual, eu acredito que é a terapia do Evangelho. E o nosso terapeuta, né, Jesus Cristo. Exatamente. Eu acho que é infalível. Sem dúvida. Então, o que a Maria da Luz traz é muito importante, porque a gente sabe que o estado mental que a gente vive, o estado emocional que a gente está vivendo, vai atrair determinados espíritos, né? Se a gente é uma pessoa otimista, alegre, de bem com a vida, né, que ama o trabalho, que, como disse o Raimundo, tem disposição de ir para o centro e quer realmente fazer o bem como Jesus ensinou e viveu, você vai atrair um grupo de espíritos que vibram nesse mesmo ideal e vão lhe auxiliar para isso, né? Vão lhe dar ainda mais ânimo. Mas se você deixa se levar pela apatia, pela tristeza, né? E por esse estado de entrega, né? Como se fosse um soldado que não luta mais, mas joga as armas ao chão e desiste,
quais são os espíritos que vão se aproximar da gente? Espíritos também tristes, né? Desencantados com a vida, melancólicos. Daí a importância da oração, da vigilância, para a gente não sintonizar com essas faixas, né, de tristeza. Nós temos mais uma interação, agora do Valdir Cassol, né? A gente agradece muito a vocês que estão interagindo. Ele diz assim: em mundos densos sentimos apenas satisfações, que seriam fragmentos da felicidade, porque nossa felicidade está relacionada a alguma realização. Mas assim que essa conquista foi almejada, vivemos o êxtase da realização, mas na sequência necessitamos de novas realizações para se sentir felizes. Exatamente, como quando ele fala aqui mundos densos, né? Quando a gente geralmente só busca satisfações nas sensações do corpo, isso é muito comum, né? Sobretudo entre os jovens, você começa a conhecer, né, certas sensações, seja através de bebidas, de comidas, de contato com outras pessoas, e isso para você é o máximo, né, o êxtase. E a pessoa, nessa fase de maturidade, acha que felicidade é se entregar a esses prazeres, né, na maior intensidade que ele puder. Quanto mais intenso for o prazer, para ele, né, melhor é a felicidade. Só que logo depois da sensação de prazer, vem muitas vezes um vazio, uma frustração, né, algo que não foi realmente preenchido na alma, que é a nossa realidade imortal. Então, se a gente só buscar realizações e felicidades naquilo que passa, nunca iremos ter uma felicidade real conquistada, né? Então, a proposta de Jesus, na verdade, é trazer para nós uma paz que seja permanente, uma felicidade permanente do espírito que vive na sua consciência em harmonia com Deus. Não que a gente condene as sensações que a matéria vai proporcionar. A gente tem que saber, com moderação, usufruir do que o mundo nos dá de forma prudente, né? Não precisa fugir do mundo e viver como um monge, como a gente também tem esse tema aqui no Evangelho. Mas se cai no excesso e esquece que nós somos espírito, aí nós vamos realmente ter essas frustrações e nunca seremos felizes plenamente, né? Então, Valdir, obrigado pelos comentários e continue participando para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento. Tem um trecho aqui da mensagem do François que eu achei muito interessante quando ele fala das nossas missões aqui na Terra, né? Muitas vezes a pessoa viveu encarnações passadas como um rei, como um conde, como um grande conquistador, teve uma posição social assim mais destacada, e ele reencarna numa situação bem diferente, para ter uma vida simples, humilde, e aquilo no inconsciente dele repercute. Eu não queria estar aqui. Eu queria continuar sendo o duque da Dinamarca que vivia entre o luxo e entre a fama. E quando ele se vê no interior do Nordeste, no sertão, sem nada, às vezes sem ter nem água para beber, né, algo no espírito dele se revolta contra aquilo. E ele se entrega a uma certa melancolia. E o François diz o quê, né, para cada um de nós? Que Deus nos confiou diversas obrigações. A gente acha que a gente só vai ter missão assim, não, eu vou ser o maior palestrante espírita, eu vou viajar pelo mundo inteiro como Divaldo, né? Eu vou ser presidente de uma casa, presidente da federação. Acha que missão só é nesse sentido grandioso que vai afetar, impactar muitas pessoas. Mas não, gente. Muitas vezes você se dedicar ao cuidar de uma criança como mãe, como pai, se dedicar ao ensino, né? Se dedicar a um serviço público, você consegue muito mais evolução do que quem aparentemente está, né, fazendo grandes obras, porque ninguém sabe a intenção do outro. Eu não sei qual é a intenção de um grande orador que viaja o mundo inteiro. Ele sabe e a relação dele é com Deus. Se ele está ali por vaidade, né, para se projetar, ou se ele está ali para servir. Então não é o que a gente faz que vai definir o nosso ganho espiritual, e sim a nossa intenção interna, né? O que a gente sente, eu estou sendo um pai presente, um pai atencioso, uma mãe atenciosa, isso vale muito mais do que você escrever. E é o primeiro laboratório é a família, né? Exatamente, dezenas de livros, né? Então, como ele fala aqui, que a gente tem, né, uma missão de se dedicar à nossa família, com essas obrigações que Deus nos confia, e que nós não podemos realmente nos deixar levar, né, pelas inquietações e pelas tribulações, né? É uma mensagem que ele usa muitos verbos. A gente for analisar o texto, né, no seu aspecto linguístico, né, ele usa muitos verbos no que a gente chama de imperativo para nos colocar para frente, né? É uma mensagem assim de ânimo, né, de incentivo. Lembrai-vos, né, afrontai os problemas, né, sede forte, sede corajosos. Então, é uma mensagem consoladora e ao mesmo tempo de ânimo, como aconteceu no episódio do Pentecostes, né? A gente sabe que o Espiritismo hoje, ele não pretende ter manifestações assim ostensivas para a grande massa, porque até esse período já passou, né, das manifestações que chamavam mais atenção. Hoje o incentivo vem do estudo do conhecimento,
Se a gente for esperar que o Espírito Santo venha, né, a comunidade de espíritos que ajudam Jesus, no caso a gente tem como sendo o Espírito Santo, venham para nos magnetizar e agir motivar de forma mais ostensiva, a gente vai ficar só esperando, né? Porque ali foi um episódio bem particular. Então a nossa motivação não pode ser exterior. A gente já tem as obras, já tem o conhecimento edificado, cabe a nós mergulhar nesse conhecimento e nesse contato nos automotivarmos. Aí vem o grande desafio para cada um de nós, né? Sair da passividade e ter uma decisão mais firme em relação à vida. Né? Eu gostaria de fazer a colocação baseada naquele questionamento daquele nosso irmão internauta. Sim. Sobre a felicidade relativa na Terra. Isso. Eu abri aqui o Livro dos Espíritos, aí vi aqui na questão 922 a pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A gente sabe disso, né? Estuda no Espiritismo. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. A gente sabe que muita gente tem todos os tipos de aparatos materiais, riqueza, conhecimento, né? Cultura, mas sente essa infelicidade, né? Essa melancolia e não sabe explicar o porquê. É infeliz na Terra. E aqui Kardec já estava questionando sobre o caso. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens, ele quer saber. Porque ele diz, a felicidade de um é a infelicidade do outro. Um tem muito, outro tem pouco. Às vezes o que tem pouco é feliz, o que tem de tudo não o é. Então ele fica sem entender e quer saber. Então há uma medida para a felicidade comum a todos os homens? A gente poderia encontrar a felicidade como? Afinal, na Terra, né? Aí a resposta vem a seguinte: para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Ou seja, se você se conforma com o necessário, com aquilo que vai suprir a sua existência, você é uma pessoa feliz. E para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, a esperança. Exatamente. Se você não tem coisas materiais, mas você tem fé no futuro, tem a sua consciência tranquila do seu dever, você é relativamente feliz. Não pode dizer que não tem felicidade na Terra, para a gente não ficar também achando, porque Jesus disse, isso aqui é um vale de lágrimas. Que ele falava felicidade plena. No mundo tereis aflições, pode até assim dar uma tristezinha a mais. Mas você entrar na melancolia, né? Agora é que vai ficar melancólico. Mas vamos levantar, né, os nossos ânimos, nós temos jeito sim. É a gente buscar essa medida do ter, não é? Para que ela nos forneça o necessário e a gente se sinta feliz com aquilo que temos, e também ter fé no futuro, acreditar que nós estamos passando por um período de dificuldade para abrir situações melhores. Então a gente fica feliz. E se você deixar, ainda houver tempo, eu ainda conto aqui um caso. Nós temos tempo, pode contar. Porque os eu casos sempre, são muito importantes. Eu acho que é muito pedagógico assim. Ilustram bem, né? A gente ilustrar a situação, porque alguém pode ficar se perguntando, mas como é isso? Eu já senti melancolia, eu não senti? Isso realmente acontece, já que é tão subjetivo desse jeito que você não explica? Aí eu vou colocar aqui algo que me aconteceu, que eu atendi uma pessoa recentemente, como já falei inicialmente, a gente faz quase 40 anos que trabalha com atendimento fraterno, e nos chegou um caso inusitado que nos ensinou muito. Esse, eu estou pedindo licença aqui, eu não vou dizer o nome da pessoa, é claro, e se ela estiver nos ouvindo, me desculpe, eu peço para ilustrar com esse caso, porque é muito interessante. A pessoa nos procurou, uma pessoa de uma cultura muito boa, não é? E espírita, como diz o nosso amiguinho, né? De nascença, porque nasceu no lar espírita, frequenta escolas espíritas desde a infância e já tem beirando os 50 anos de idade, mas me confessou que tinha uma infelicidade ou uma tristeza ou uma melancolia constante e nunca conseguiu sorrir abertamente, se soltar, né, como pessoa, porque ao acordar, me disse ela, já botava o pé fora da cama triste,
aquela melancolia. É uma pessoa, um profissional excelente, mas saía até um pouco desanimada, né, para o seu trabalho, por conta daquela coisa que fechava o seu coração o tempo inteiro. E um dia, ela não aguentando mais, procurou alguém que tinha o dom da mediunidade, e essa pessoa disse: olha, o seu problema é espiritual, você tem que buscar essa resposta. E por acaso ela nos conheceu, por acaso entre aspas, né, gente, nos conheceu e soube do nosso trabalho, e nós atendemos essa pessoa. E foi interessante que ela participou de um trabalho mediúnico conosco, e o espírito, depois de algumas semanas que a gente se reunia, ele se comunicou, teve condições dessa comunicação. Essa criatura, há séculos, perseguia essa pessoa, porque tinham sido, no passado, companheiros, chegaram a ser esposos, né, marido e mulher, e ela o envenenara cruelmente. Ela era uma pessoa muito sábia naquela época, trabalhava com a fitoterapia, mexia com aqueles venenos, não é? As ervas. As ervas, e foi envenenando, né, a pouco a criatura, e ele se achava assim muito amparado pela pessoa, muito amado, e ela dizia: tome seu remedinho, mas o remedinho era o veneninho que ia matando a criatura. E quando ele passou para o mundo espiritual, viu que tinha sido iludido o tempo inteiro, né, e assassinado. Então ele nunca mais, disse ele, deixou que ela tivesse um minuto de felicidade, porque o ódio que ele alimentou durante séculos foi muito grande. Mas nessa fase agora que ela estava procurando ajuda, porque ele já estava arrefecendo. Ele já estava querendo sair, porque vendo que esse ódio, esses séculos todos, não tinham construído a felicidade dele também. Então foi interessante que em poucas sessões de conversa com essa criatura, ele se rendeu, afastou-se, e ela mandou para mim, pelo WhatsApp, uma mensagem. Eu achei isso demais, eu fiquei muito emocionada. Disse: a partir de ontem, quando ele realmente se despediu, eu botei o pé para fora da cama e não estava melancólica, não estava infeliz. Então, gente, não é só a saudade do mundo espiritual que gera essa melancolia, mas também os comprometimentos do passado que nos algemam, né, aquelas situações e nos deixam infelizes. Então, achei esse caso interessantíssimo, e a pessoa continua, viu, gente? Muito bem, eu tenho acompanhado o caso. É muito importante o que Maria da Paz nos trouxe, Maria da Luz, perdão, nos trouxe, porque é um exemplo prático, né? Então, esse processo obsessivo de influência espiritual, com certeza, pode nos levar a essa situação de melancolia. A gente já está caminhando, né, para o término da nossa reunião, e vamos ler só aqui mais um comentário do Tielo Henrique. Obrigado, Tielo, pelas participações, que diz o seguinte: consciência tranquila é a melhor forma, no meu entendimento, para não ter melancolia. Tem a ver com aquela questão da culpa, né, de você não ter mais essa prisão interior, né? Mesmo que você não saiba o que você fez de errado, mas o inconsciente vai trazer e não deixa você viver a vida com plenitude. Então, realmente, Tielo, a nossa consciência, a harmonia com as leis de Deus, como a mensagem do Livro dos Espíritos trouxe, nos dá a tranquilidade, nos dá a alegria de viver. No final da mensagem do François, depois de ele trazer para nós as razões para a gente não entrar em melancolia, né, as várias orientações que ele deu, ele termina dizendo assim: dura um pouco, né, essas situações de missão, de expiação e de prova, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, um outro motivo para a gente ter essa resignação e essa coragem da fé é saber que amigos espirituais que têm um carinho muito grande por cada um de nós. Às vezes a gente fala: mas eu não sou amado por ninguém, eu não tenho amigos, né? Eu não tenho afetos. Não, é um engano nosso, porque a gente está vendo só o prisma material. Mas com certeza a pessoa, por mais que ela tenha cometido erros na sua existência ou nas suas várias encarnações, ela construiu amizades. Ninguém é totalmente mal que não construiu amizade com outros seres. E esses seres vibram pela nossa melhora. Então a gente se lembrar que nós temos amigos espirituais que desejam o nosso bem e que estão esperando que a gente desencarne, né? Não nessa situação de tristeza,
de entrega, né, da luta, mas sim vencedores dos nossos próprios obstáculos, né? E aí eles vão nos receber com lágrimas, não de sofrimento, mas em alegria pela vitória, né? Então, para a gente encerrar, eu pediria que o Raimundo fizesse considerações finais, né, para a gente ter uma conclusão. Depois, a nossa amiga Maria também, ela fazer a prece, para a gente agradecer aos Espíritos, né? Então, vamos às nossas considerações finais. Eu acho que de fundamental importância é o seguinte: a gente está aqui na Terra e quando a gente está vivendo momentos bons, é uma maravilha. É verdade. Mas quando a gente está vivendo os momentos conflituosos, é como se aquele momento se eternizasse, como se ele nunca fosse passar. E na realidade, tudo passa. Então, a gente tendo essa consciência espiritual de que a nossa existência terrena é apenas um segundo na eternidade, todas as dores e todos os conflitos vão ter um peso menor diante do nosso coração, da nossa consciência. Então, você, meu amigo, minha amiga, que porventura esteja vivendo uma situação dessa, lembre-se que tudo passa. E lembre-se também que nós temos o dever de dar o primeiro passo para sair da situação. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Peça ajuda, não se isole, busque na prece, nos amigos, nas familiares, busque ajuda para que os caminhos sejam abertos e você encontre a solução para o seu problema. E saiba que o seu problema é passageiro, mas você tem que buscar essa ajuda. Porque quem não busca ajuda vai ficar mais difícil de sair da situação. Então, que a paz esteja no seu coração, que Jesus coloque na sua consciência esse dever e essa vontade de viver a vida, e que você encontre os caminhos que vão lhe levar a ter entusiasmo pela vida. Muita paz para vocês. Vamos à prece? Só antes mandar abraços aqui para o pessoal que participou, né? O Tielo, o Henrique, o Renan Rodrigues, o Valdir Cassol e todos que assistiram, né, a nossa transmissão. Nós agradecemos muito, né, a audiência de vocês, a participação, e que essas lições também calem nas nossas próprias consciências, né? Todos nós precisamos tanto renovar a nossa fé e ter a vida pautada pelas leis de Deus. Então vamos agradecer com uma oração. Queridos amigos, que possamos afastar a melancolia de nossos corações, buscando a companhia dos benfeitores espirituais, buscando a verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo, diante a oração e a vigilância, fazendo brilhar as luzes, porque Jesus foi a promessa de Jesus que isso nos brilhar vocês. E essa luz que há brilhada nós são presentes divinos, a periferia da cidade e visitar aqueles lares simples, pobres, carentes, levar a eles o consolo, a palavra amiga. E diz Chico que quando dali voltava para sua casa, sentia até vergonha de ter tido melancolia, porque não tinha motivos. Motivos sentiam aquelas criaturas. Então, que possamos, diante dessas lições maravilhosas, modificar as nossas atitudes, buscarmos
agir nessa direção, no sentido de transformar os nossos sentimentos, para, desde já, começarmos a vislumbrar esse mundo feliz que nos é prometido pelo Cristo, de acordo com a nossa construção interior. Que a paz de Jesus esteja com todos e que possamos, em nome dele, fazer essa transformação interior para a nossa própria felicidade. Que Jesus nos abençoe. Assim seja, agradecemos a todos mais uma vez e até a próxima quinta-feira com mais um programa Evangelho Online.